Olá, galerinha! Vamos falar hoje sobre sujeito e predicado. Vamos ler esse pequeno texto? O título do texto é Natal. Vamos ler. De repente, o sol raiou e o galo cocoricou. Cristo nasceu. O boi, no campo perdido, soltou um longo mugido. Aonde? Aonde? Com seu balido tremido, ligeiro diz o cordeiro, em Belém, em Belém. Um texto pequeno, de Vinícius de Moraes, a Arca de Noé. Vamos observar embaixo? A maioria das frases que você constrói, falando ou escrevendo, estão organizadas em duas partes. Um é o tema, sobre o que você está falando, e outro é a informação que você está passando sobre aquele tema. Vamos observar? Veja nessa frase que tem aí. Cristo nasceu. Então, como é que está separado aí? O tema, que é sobre quem a gente está falando, e a informação. Qual é a informação que a gente quer passar? Que nasceu, certo? Então, Cristo é o assunto sobre o qual nós iremos falar, portanto, é o tema. E na parte 2, que fala sobre nasceu, é a informação que estamos dando a esse tema. É sobre do que estamos falando sobre determinada pessoa, ou sobre determinado objeto, ou sobre determinada coisa. Então, a gente, no caso, está falando sobre Cristo. Então, nasceu é a informação que a gente está passando sobre ele. Correto? Então, sujeito é a pessoa, é animal, objeto sobre o qual se diz alguma coisa. Certo? E o predicado, aquilo que se diz com relação a respeito do sujeito. Vamos ver mais alguns exemplos aqui atrás. E é uma explicaçãozinha, tá? Então, temos aqui, ó, no estudo da língua, o tema recebe o nome de sujeito e a informação recebe o nome de predicado. Então, temos aí, Cristo é o tema principal, não é isso? Então, é o sujeito e o predicado vai ser tudo aquilo que estamos falando a respeito do sujeito. Então, nasceu nessa frase, é o predicado. Vamos ver aqui as posições do sujeito. O sujeito é colocado normalmente antes do predicado. Observe aí, tem até um outro exemplo. O sol raiou de repente. Sobre quem? O sol. Qual é a informação que a gente está passando sobre o sol? Raiou de repente, certo? Mas ele também pode ser colocado, depois do predicado. Vamos observar a mesma frase aí. De repente, raiou o sol. Observe que o sujeito está depois do predicado, certo? E pode também ser no meio do predicado. Vamos observar aí. De repente, o sol raiou. A gente está falando sobre quem? Como é que a gente vai identificar o sujeito nessa frase? A gente quer saber de quem estamos falando. E o restante da frase vai ser o predicado. É sobre qual informação a gente quer passar sobre esse sujeito. Tá certo? Então, tem uma atividade para vocês fazerem na página 61, 62, tá? E também tem uma xerox com mais alguns exercícios para vocês praticarem. Tá ok? Beijos e até a próxima.